O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 19, diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser denunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos ler juntos, a partir do versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deixa a Bíblia aberta. A mensagem desta manhã tem como tema: olhemos para Jesus e não para as celebridades da fé. Olhemos para Jesus e não para as celebridades da fé. Nós vivemos hoje um tempo de muitas celebridades espirituais. E está se criando uma cultura no nosso meio de celebridade, onde as pessoas, ao invés de olharem para Jesus, de servirem a Jesus, estão admirando homens, líderes, pastores, pregadores, professores, escritores. Hoje você não diz assim, eu sou de Jesus, você diz, eu sou do ministério do apóstolo fulano, eu sou daquela igreja, eu sou daquele ministério. Isso, meus amados irmãos, podem trazer prejuízos muito grandes para a nossa fé. O texto, e eu quero convidá-lo à exposição do texto, porque esses irmãos, cujo texto foi escrito, eles estavam perdendo o entusiasmo com o cristianismo, com Jesus. Muitos que eram cristãos estavam querendo voltar para o judaísmo.
E essa carta é uma carta de exortação, para apresentar que Jesus Cristo é melhor do que todas as celebridades da fé. Ele é maior de todos os profetas, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Josué, ele é maior do que Arão, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que tudo e do que todos. Por isso, veja, por favor, no versículo 1, vamos ler juntos, o que diz aí? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Primeiro, o autor da carta reconhece que os seus leitores são crentes verdadeiros. Veja, 3 detalhes aqui sobre os leitores originais. Primeiro, eles são santos, isto é, pessoas que foram santificadas por Cristo. Eles receberam de Cristo a santificação, a justificação pela fé. Eram crentes verdadeiros. Segundo, eles eram santos irmãos. Ou seja, esse termo irmãos identifica essas pessoas como integrantes da família de Deus, como filhos de Deus. Terceiro, o texto nos diz que eles são participantes da vocação celestial. Participantes. Significa que nós estamos na igreja, eles estavam na igreja, porque eles tinham sido chamados eficazmente por Cristo para a salvação. E se eles foram chamados, é porque eles foram eleitos. Mas é interessante nós observarmos que o privilégio de sermos chamados por Deus nos dá uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade está aí. Considerai o quê? Atentamente. O que significa isso, irmãos? Considerar atentamente, na língua grega, significa prestar mais atenção, observar mais, fixar os olhos espirituais na pessoa de Jesus Cristo. Esqueçam Moisés, esqueçam Josué, esqueçam os anjos, esqueçam Melquisedeque, esqueçam Arão. Todos esses são personagens, são servos. Mas nós temos que olhar para Jesus. Amém? Lá em Hebreus capítulo 12, ele diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando o quê? Firmemente para Jesus. Por quê? Primeiro, porque Jesus, ele é apóstolo. E apóstolo por letra maiúscula. Ele é o enviado de Deus para nós. Foi ele que nos revelou a Deus. Mas ele também não é somente apóstolo, está aí. Ele é o sumo sacerdote da nossa o quê? Confissão. Em outras palavras, ele trouxe Deus para nós, e ele nos leva até Deus. Ele intercede por nós, ele realizou o sacrifício por nós, ele é o autor e o consumador da nossa fé. É interessante, porque o texto nos convida a olhar para Jesus, a sermos leais a Jesus, a entendermos que Ele é de fato o objeto da nossa esperança. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança. Por que muitos crentes têm caído? Por que muitos crentes têm se desviado? Por que muitas vezes a gente desanima na fé? É porque a gente tira os olhos de Jesus. A gente começa a olhar para os homens, a gente começa a olhar para os defeitos da igreja, para os pecados da igreja. Nós, ao invés de fixarmos a nossa esperança exclusivamente em Jesus Cristo, nós começamos a criar esperanças humanas. Veja que a partir do versículo 2 até o versículo 6, o
o autor da carta vai exortar os seus leitores desta ideia de voltar ao judaísmo, de deixar de olhar para Jesus e passar a olhar para Moisés. E o autor da carta faz uma comparação aí, muito simples, entre Jesus e Moisés. É tão interessante, porque ele vai colocar no capítulo 2, versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Em outras palavras, assim como Jesus Cristo foi fiel a Deus em todas as coisas, Moisés também foi fiel. Foi fiel. Mas, observe no texto, que Moisés fazia parte da casa. Mas quem estabeleceu a casa era Deus, é Jesus. Moisés é servo. Moisés é servo. Jesus é o filho, o dono da casa. E ele vai traçando essa comparação para mostrar também que Moisés teve a sua glória. Mas a glória de Jesus é muito maior. Ele é o rei da glória. Mas a partir do versículo 7, ele vai nos ensinar outra coisa muito importante. Nós devemos olhar para Jesus, mas nós devemos fugir também da incredulidade. E aqui é que o texto vai nos mostrar que eu e você, nós não podemos perder a nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que há, no meio da sua casa, pessoas com o coração rochoso. Que quando vêm as dificuldades, as tribulações, as provações, as pessoas se desanimam e querem desistir, e querem retroceder. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida, complicada na sua vida, e você precisa olhar para Jesus nesse momento e tomar algumas atitudes muito práticas que ele vai colocar aqui para mim e para você. São 5 atitudes práticas. A primeira delas, ouça e submeta-se à autoridade da Escritura Sagrada. Veja no versículo 7. Veja no versículo 7 o que ele diz aí. Dá uma olhadinha para mim. Assim, pois, como diz quem? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso, como foi na provocação no dia da tentação. Então preste atenção. Se nós queremos combater a incredulidade, a dureza de coração, nós precisamos olhar para Jesus e precisamos nos submeter àquilo que Ele diz, àquilo que Ele fala. E Ele fala pela Escritura Sagrada. É o Espírito Santo que fala conosco e fala hoje. Então a primeira atitude minha e sua para fugir da incredulidade é justamente essa. Ouça, ouça, ouça. O Espírito diz hoje, o Espírito Santo fala conosco hoje. É só você ler a Bíblia. E se você quer ouvir o Espírito Santo falar em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Ele fala. Então olha para Jesus e ouça e obedeça a palavra de Deus. Segunda coisa, aprenda com os erros dos outros. Veja que ele vai citar a geração passada que morreu lá no deserto. E as histórias bíblicas, elas estão registradas justamente para que nós não cometamos os mesmos erros. Não caiamos na besteira de provocar a ira a Deus. Não pratique provocação a Deus.
A história citada no Salmo 95 está registrada em Êxodo, capítulo 17. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos ler juntos? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ouça o Espírito Santo falando com você hoje. E o Espírito Santo nos fala através daquilo que está registrado, de pecados e de práticas que foram cometidas. Por isso que está registrado na Bíblia, para nós. A história de Israel, a história daquela geração que saiu do Egito, foi marcada pela dureza de coração, pela incredulidade, pela murmuração. Então, trate do seu coração, não permita isso. Ouça, submeta-se à autoridade das Escrituras Sagradas, olhe os erros do passado e como Deus tratou esses erros. Mas em terceiro lugar, guarde o seu coração contra o pecado. Veja no texto, versículo 12. Lê comigo, irmãos. Está falando para crente. O que ele diz aí? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Está falando para quem? Para irmãos. Tende cuidado, cuide do seu coração. Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, Jesus Cristo diz que é do coração do homem que procede toda a maldade. Que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca. O que contamina o homem é o seu coração. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Veja esse versículo, por favor. Provérbios 4, 23. Um conselho sábio. Vamos ler juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. Não faça o que o seu coração mandar. Está na moda isso. Porque o coração nosso é corrupto, é incrédulo. Então eu tenho que ter cuidado para que o meu coração seja corrompido pela incredulidade. A incredulidade, no versículo 12, você leu comigo aí, irmãos? É o pior e o mais perverso de todos os pecados. O pior e o mais perverso. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Jesus não fez milagres em Nazaré, porque eles não creram em Jesus, não havia fé em Nazaré. Quarto lugar, leia comigo, por favor, o versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Olha para Jesus e fuja da incredulidade.
ouvindo o Espírito Santo, aprendendo com os erros dos outros, guardando o seu coração contra o pecado da incredulidade. Mas em quarto lugar, procure conhecer os caminhos de Deus. O profeta Isaías diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os caminhos de Deus são maravilhosos. Os caminhos de Deus nos conduzem à prosperidade, à vitória, ao triunfo. E é tão interessante, e eu queria que você cresce na bondade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente até conhece os caminhos de Deus, mas a gente não tem coragem de andar nos caminhos do Senhor. E eu queria dizer para você, claramente, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos 12. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, corretos, mas o fim dele é a morte. Então ande nos caminhos do Senhor. Procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Busque a direção do Espírito Santo. Mas em quinto lugar, irmãos, eu queria destacar esse para nós aqui nessa manhã, no versículo 13. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Vamos lá? 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, encorajamento é um mandamento mútuo para todo mundo. Precisamos praticar o encorajamento mútuo. Precisamos encorajar uns aos outros. E é tão interessante, porque esse encorajamento é uma necessidade o quê? Diária. Veja o que ele diz aí. Dia a dia. Dia a dia. Irmãos, todos nós precisamos de consolo, de encorajamento. E ele diz que uma das formas da gente combater a incredulidade no coração é quando nós cuidamos uns dos outros. Mas é interessante o texto, porque o encorajamento, ele é necessário por causa do engano do pecado e por causa dos ataques ininterruptos que Satanás faz na minha vida e na sua vida. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto, ele nos exorta a tirar os olhos das celebridades da fé e colocarmos os nossos olhos, fixarmos os nossos olhos atentamente na pessoa de Jesus. Mas ao mesmo tempo, de forma prática, de forma experimental, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos enganados, iludidos. E nós necessitamos fugir da incredulidade. Às vezes eu fico pensando, quando nós fomos construir esse prédio aqui, eu era tão crente. Nós construímos isso aqui sem dinheiro. E eu olho para os desafios que a gente tem hoje, eu fico assim, eu acho que não é para mim não. Tem que vir um pastor de nova geração que queira enfrentar. Você já passou por isso ou não? Crise de incredulidade, desânimo espiritual. E o nosso coração, irmãos, ele se contamina fácil. Fácil. Por isso eu quero desafiar você a que nós possamos viver olhando para Jesus e guardando o nosso coração da incredulidade.
E eu queria que você entendesse que é isso que vai nos dar aquilo que se chama perseverança na fé. Firmeza, perseverança. Isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, quando nós olharmos para Jesus e guardarmos o nosso coração de toda incredulidade. Amém?